Hello students, how are you? I hope you are fine. So today we are going to start Unit 16, All Work and No Play. Tudo trabalho e sem brincadeira. Então aqui nós temos algumas profissões. E aqui embaixo, olha só, nós temos os nomes dessas profissões, só que elas estão embaralhadas. E também tem aqui, olha só, o que essa pessoa faz. Então já é uma dica para vocês conseguirem desembaralhar as letras e formar o nome dessa profissão. Próxima atividade. Então, antes da leitura, sempre tem essa reflexão que não há necessidade de vocês escreverem as respostas, né? Somente pensamento. E depois vocês vão ler esse texto sobre o trabalho mais estressante que você pode ter hoje. Depois da leitura, vocês vão fazer a interpretação do texto. Então, aqui. Quais as palavras que estão em negrito, né? O que elas significam? Qual a tradução que melhor substitui essas palavras em negrito? Que estão descritas aqui, nesse exercício. Encontre a palavra ou a frase no texto que define essas palavras aqui. Então, quando um avião toca o chão, qual é a palavra na linha 3 que tem o mesmo sentido de quando um avião toca o chão? Então, quando um avião toca o chão, o verbo correto seria to land, que é aterrissar. Próxima. Let's understand. Check the alternative according to the text. Então, também sobre o texto, vocês vão marcar uma das 3 opções na letra A e uma das 3 opções na letra B. Na C, na D e E também, mesma coisa. Agora, no language work, present perfect. Present perfect, o que é o present perfect? O present perfect, ele é usado para falar de ações que a gente começou a fazer lá atrás e vem até hoje. Qual é a estrutura dele? É o sujeito, o verbo have ou o verbo has e mais ou qualquer verbo que a gente queira falar na terceira coluna da listinha de verbos que está na página 315 e 316. O sujeito vai depender. O have ou has vai depender do sujeito. Se for he, she e it, a gente usa o has. O has, ele vai ser utilizado na afirmativa e na pergunta, ele vai vir aqui, antes do sujeito. E na negativa é o hasn't. Isso só para esses 3. Os outros sujeitos, a gente usa o haven't na negativa e o have na afirmativa e na pergunta. Então, observem aqui. Vocês têm uma tirinha e vocês vão ler a tirinha e marcar aqui um X na qual vocês acham que é o contexto, né? Esse verbo do texto. I haven't done a thing all day. Então, desde o início do dia até o final do dia, essa pessoa não fez nada durante o dia todo. Então, qual é o contexto desse verbo? Esse verbo, ele expressa uma ação que começou e terminou no passado. Ele expressa um evento que começou no passado e continua até o momento, ou um evento que começou agora. Na verdade, é um evento que começou no passado e continua até o momento de agora. A estrutura dos tempos verbais é utilizado na frase da seguinte forma: have or has mais simple past, have or has mais infinitivo ou have or has mais past participle. É esse último. Por que é esse past participle? É a terceira coluna lá da página 315. E também tem os verbos irregulares que terminam com ed. Aí tanto faz o passado simples quanto o particípio passado, todos são com ed. Então aqui nós temos, olha, como é feita a afirmativa.
Então, nós temos aqui o sujeito e o verbo have. Então, lembrem-se, ó, que para he, she, it, a gente usa o has. E para I, you, we, they, a gente usa o have. Depois disso, a gente vai usar esses verbos que estão aqui, eles já estão na terceira coluna, que é chamado de past participle. Isso é na afirmativa. Na negativa, a gente vai negar esses dois aqui. A negativa do have é haven't. E a negativa é haven't separado, tá? Haven't. E a negativa do has é hasn't. E para se fazer perguntas, a gente coloca o has ou have na frente, antes do sujeito. Como é o caso aqui, ó. Have you been? Has she worked? Esses verbos, o que vai mudar? Sempre vai ser o have que vai mudar de posição. Ou ele vai vir antes do sujeito na pergunta, ou ele vai vir depois na afirmativa. E na negativa, na forma de haven't ou hasn't. Os verbos que já estão modificados aqui, eles continuam do mesmo jeito. Além disso, nós temos outras opções, outras palavras que a gente usa junto com o have e com o has, que elas indicam, expressam quando é que a gente faz aquela ação. Então, por exemplo, essa palavra aqui, lately, ela significa ultimamente, ou seja, desde lá atrás até hoje, eu não tenho limpado as janelas. O just, ele significa recentemente concluídas. I have just finished my lesson. Então, eu acabei de terminar a minha lição. O already, ele significa já. Então, eu já trabalhei, eu já fiz minha lição. Sempre em frases afirmativas ou até perguntas. E para as ações que começam no passado e se estendem até o presente, a gente pode dizer: In the last decades, the internet has become more and more popular. Então, olha só, esse in the last decades quer dizer que começou há décadas. Então, há décadas essa ação já tem sido feita. E as perguntas com how long é por quanto tempo? Por quanto tempo você faz essa ação? Então, para responder, nós temos duas opções, o for ou since. Quando é que a gente usa o for? Quando a gente quer falar, indicar a duração de uma ação. Então, por 13 anos, por 2 anos, por 3 anos, por um mês, por tantos dias. E o since é desde. Então, o desde a gente tem que pensar, quando que eu posso usar o desde? Desde que eu era criança, desde o ano passado, desde 2016. E aqui nós temos mais algumas palavras que indicam essas ações. Quando é que a gente faz a ação? O ever, ó, alguma vez, usado somente em perguntas e se refere a qualquer momento das nossas vidas. Have you ever been to a rock concert? Você alguma vez esteve ou foi, né, ao show de rock na sua vida toda? Alguma vez você já foi? Depois eu tenho o never, que significa nunca. Quando a gente usa o never, a gente sempre usa o has ou have na afirmativa, como é o caso dessa frase. She has never been to China. Ela nunca esteve na China. Already, ele significa já, usado para dizer que algo aconteceu antes do esperado. I have already finished my test. Eu já terminei a minha prova. Yet é ainda. Ela só é usado em negativas ou interrogativas, nunca em afirmativa. The girls haven't arrived yet. Have you told them the good news yet? Só que aqui, olha só, em frases negativas, ele vai significar ainda. As garotas ainda não chegaram. E na pergunta, ele vai significar já. Então, o already também significa já, só que é só em afirmativas.
E o yet é na pergunta. Você já disse a eles as boas notícias? E o just, que é algo que acabou de acontecer. I have just watched a terrific movie. Então, eu acabei de assistir um filme incrível. Perguntas, exercícios. Vocês vão ligar essas ações com a indicação, com o que é que nós acabamos de estudar. Então, por exemplo, I've lost my glasses. I've lost my glasses. Eu perdi os meus óculos. Eu não falo quando eu perdi os meus óculos. Então, por exemplo, I've lost my glasses. Eu perdi os meus óculos. Que tipo de ação é essa? Então, é uma ação recentemente concluída? Não. Fazer perguntas sobre a duração de ações? Não. Indicar momento em que a ação começou? Não indica momento. Ações que ocorreram no passado, cujas consequências perduram até o tempo presente? Sim, eu perdi os meus óculos e até hoje eu não achei. Então, a correta seria essa. E assim vocês vão determinar o que cada uma fez. Então, a B tem o just. E meu chefe acabou de me ligar. Acabou de me ligar. Então, é uma ação recentemente concluída. Ok? Próxima. Complete as sentenças usando o present perfect. Então, vocês vão usar o present perfect, que é o has ou have, ou a sua negativa, né? Has ou hasn't. Have ou haven't ou hasn't. E esse verbo que está aqui, vocês vão olhar lá na página 315. Então, vocês vão olhar esse verbo e vai escrever aqui a terceira fileira deste verbo. 3. Complete as sentenças abaixo com os verbos ou no present perfect ou no simple past. Gente, o simple past é quando determina o tempo. Ano passado, ontem, mês passado. Então, o simple past a gente usa só o verbo no passado mesmo, que é a segunda fileirinha lá da lista de verbos. E o present perfect são todas essas ações que eu expliquei para vocês agora atrás. O 4. Coloque as expressões de tempo no espaço correto. Então, for, a gente usa por. Então, por 10 anos, por 3 anos, por 5 anos, por muito tempo. E o since é desde. Então, desde ontem, desde que você me ligou, desde tantos meses, desde 2 meses, desde uma semana atrás. Não, desde uma semana atrás não dá sentido. Desde que eu era criança, desde que eu me mudei. Então, vocês vão ter que fazer a tradução para ter sentido. E a última página da lição de hoje também completa o texto com esses verbos que estão aqui, ó, entre parênteses, ou no simple past, ou no present perfect. Simple past, então, tem que sempre ter um tempo determinado, que já foi, não desde que tempo, por quanto tempo, não, o tempo que já passou, que não volta mais. Ontem, mês passado, na noite passada, há tantos anos atrás, que usa-se o ago. E o present perfect é quando a gente deixa isso sem esse tempo, que são as explicações que eu expliquei hoje. E vocês vão fazer até aqui, ó. O listening não é para fazer. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagens, tá bom? E assim que vocês terminarem, vocês já me coloquem lá a foto para mim das atividades feitas, porque essas atividades já vão começar a contar por quarto bimestre, ok? Bye bye, students. See you next class.